O Resenha Tricolor está de volta, mais uma semana muito agitada pelos lados do Tricolor. E hoje aqui com a gente, a voz tricolor na web, Hit Júnior. E aí pessoal, boa noite. Tudo bem aí? Sempre. Com a gente também, Rodrigo Junqueira, o Junks. Saúde. E Daniel Campos. A música, produção. Semana que tivemos contratações importantes, se forem efetivadas todas, possível saída do Paton, infelizmente a derrota para o Grêmio. Qual que é a nova realidade do Tricolor, Hit? Olha, eu acho que São Paulo vive um momento de reconstrução, mas a diretoria tem que fazer um pouco mais. Acho que a diretoria de São Paulo está falhando no planejamento, no objetivo. Por mais que o Bausa tenha o convite da seleção argentina, nem é convite, ele foi lá para ser sabatinado. Uma entrevista de emprego, né? Ele está numa lista lá e na lista, pelo que a gente acompanha, ele é um dos últimos lá, né? Eles querem outro técnico, a gente já comentou isso em off, já vocês podem comentar, mas eu vejo que a diretoria de São Paulo é a grande responsável por essa instabilidade, né? Por mais que tenha a dificuldade do dinheiro, de ter caixa para comprar jogadores, São Paulo tem que planejar melhor, né? Tem que ter uma ideia, uma realidade mais pé no chão do que ficar pensando... Onde você acha que faltou o planejamento? Você acha que é nas vendas, nas contratações, em tudo? É um pouco de tudo, parece um pouco de tudo, porque uma hora sai vendendo quem puder, e aí tenta comprar quem dá, der, né? Então passa isso pra gente que acompanha, ainda mais o dia a dia do clube, de que, caramba, eles não estão muito alinhados. Com foco. Eu sou um defensor do Bausa justamente por acreditar que ele tem um foco profissional na formação do elenco, no treinamento. A chegada do Pintado ajudou muito a aproximar o Bausa do elenco, né? Pela linguagem e pela experiência do Pintado com técnico estrangeiro, no México e tudo mais. Então, falta para o São Paulo exatamente isso. O que nós queremos? A Libertadores veio, né, para o São Paulo realmente a trancos e barrancos. Sim. Né? Não foi um negócio que nem o torcedor... Foi um respiro num ano que estava desenhado para ser muito difícil, né? Exatamente. Só que aí fomos até as semifinais. Infelizmente não avançamos, não por obra do acaso, mas por obra do juiz. Mas que a gente ficou realmente naquela sensação, dava, né? Mesmo sem o planejamento, mesmo sem... Na camisa, né? Exatamente. Então faltou isso. E a diretoria não passa essa confiança, talvez até para o técnico. Porque ele pode ficar balançado. Ele pode estar balançado com a seleção. No convite. Todos ficam, né? Porque ele fala, poxa, será que vale a pena? Será que eu vou ficar aqui? Esses caras vão demorar para trazer? Porque ele pediu o Buffarini no começo, quando ele chegou. Nós estamos chegando em agosto. E contratamos à meia-noite e 50 segundos, né? Ele pediu no dia 1 de janeiro e contratamos... Então, tudo isso, eu acho que o trabalho do Gustavo é bom. Acho que ele tem muito para evoluir. É um cara realmente que gosta do futebol, gosta do São Paulo. Mas está faltando um pouco mais de parceiros com ele. Eu acho que o Leco tenta fazer o melhor mesmo. Ele está muito melhor presidente do que diretor, diga-se de passagem, como diria o Neto, mas ainda está faltando alguma coisa. Eu não sei se é um momento político do São Paulo, pode ser, um momento que já está se arrastando. Eu ia entrar exatamente nessa questão, porque eu acho que é pouco tempo para arrumar uma bagunça de muito tempo. Então, eu concordo, tem falhas, tem um planejamento às vezes um pouco emergencial, é uma coisa de momento que amanhã muda, etc. Só que eu acho que eles devem ter pego uma casa bagunçada, uma coisa difícil de se arrumar em 6 meses. Eu acho que a Libertadores já foi na camisa, foi um negócio semifinal, na bagunça que estava, foi um bônus pra gente. Então, eu acho que eu não sei o que virá no segundo semestre, mas eu concordo com você da falta, só que também acho que tem uma bagunça muito... Mas aí a bagunça é um pouco deles também, porque eles também estavam. Mas é que eu não sei. Chegaram agora. Concordo. Mas diferente do Pintado. Isso sim, esse é um ponto que eles estavam na outra gestão, mas eu vou perguntar para você, Dani, para você participar um pouco, você está quieto, né?
Seguinte, na minha opinião, eu acho que eles contavam, planejamento é opinião, tá? Não informação. Eles contavam com uma venda do Rodrigo Caio para fazer todas as contratações que eles esperavam e não contavam com uma venda do Ganso, que recebeu uma proposta e depois pediu para sair. E a partir daí, todo o planejamento que é esperado foi por água abaixo, porque eles queriam vender um jogador por 40 milhões para trazer todos os reforços que o Balsa esperava. Acharam que ia melar e vender Aí acharam que o Ganso não sairia, Exato. porque o Diz não Venderam ia aceitar mais e venderam mais um para recuperar esse dinheiro e aí E no fim o Rodrigo Caio nem proposta tem lá na seleção. Mas no fim, então, exato. Aí dizem da Lazio, mas não sabem no fim. Você acha que dos males o menor, dos males o maior, como é que é? Eu acho que realmente 6 meses é pouco, mas eu acho que a diretoria se ajuda pouco nos momentos também. Que eles deixam o circo pegar fogo em coisa que não precisa. Né? Tipo, precisava expor a negociação do Ganso do jeito que véspera da semifinal. Na véspera da semifinal. Mas será que não é para tirar a responsabilidade da diretoria? Pô, o cara quis sair, perdeu porque o cara quis sair. Mas, cara, tipo... Pode ser. Você confia numa diretoria que quer tirar a responsabilidade esse dela? é outro E ponto. ele tava machucado mesmo ou tá dando migué pra poder se apresentar no Sevilha lá 100%? Porque ele se apresentou, batendo bola, saiu do... Mas ele estava em recuperação aqui. Ele fez vários Pois horários. é. Mas Não fez, viajou e fez os 3 Sem turnos de dúvida. tratamento. E em tal. princípio é difícil dar migué nesse tipo de Sem confusão, dúvida, porque ainda mais com o o exame laudo, a mostra. lesão. Sim. Mas fica algumas estranho, coisas, né? você fala, cara, tipo, é a primeira semana depois da eliminação. Não podemos trabalhar todo mundo para ter um ambiente menos conturbado possível, não. Evidencia a falta de planejamento, anunciando o reforço até o limite da janela. Né? Pô, se deu para trazer agora, deu por causa das vendas, ou tinha alguma forma de trazer antes e reforçar o time para a Libertadores, que é o que o Balsa tanto cobrou. Eu acho que a gente se dá uns tiros no próprio pé nessa gestão que me assustam. Só, cara, puta, parece que está acertando a casa com o novo diretor de futebol, ele sai. Parece que a gente se livrou dos cânceres antigos, o Ataíde é expulso, volta de novo. Tá lá na delegação. Cara, me ajuda a te ajudar, entendeu? A gente quer ser sério ou a gente quer brincar? Essa semana, a primeira semana após eliminação, tá lá a porra da convocação para votar a alteração de estatuto, cara. É hora disso. Tá na hora de puxar esse tipo de pauta ou é hora de acertar a casa, entendeu? Cara, mas qual é a hora? A gente tem eleição no começo do ano que vem, ou muda ou não muda. Eu não sei, eu não tenho opinião política formada sobre isso, porque eu não entendo direito o assunto. A forma com que está sendo conduzida é super questionável. Assim. Pode ser. Agora vamos falar dos reforços que estão chegando aí. Aprova o nome do Buffarini? Vem mesmo o Buffarini? Esperamos que sim, né? Olha, por incrível que pareça, a CBF está do lado do São Paulo. Tá, então... Parece que ela cometeu o erro, né? Por isso que ela está do nosso lado. O São Paulo até disse que não, né? Que não foi a CBF, né? Foi realmente o trâmite, a documentação e o Gustavo tentando negociar até o último minuto lá para tentar um valor mais baixo. E nisso, o Chaves foi sem querer querendo ou estava dentro do planejamento? Você acha que foi uma boa contratação? Eu acho que de todas as opções que eu... Boneco profético. Tá vendo? Aqui a gente já previa essa contratação. Acho que de todos os nomes que o Balsa queria, de repente ele estava numa lista como terceira, quarta opção, e aí chegou e agradou. Pô, dá para trazer? Então vamos trazer o cara. E realmente é isso que está... O São Paulo está agora um time sul-americano, tem todo mundo ali, né? Eu acho que o Balsa tem tudo para fazer um trabalho legal daqui por diante, decidindo essa questão da seleção argentina. Não acho que hoje isso tenha interferido no resultado do jogo. Também acho. De repente, se o jogador ficou meio melindrado, aí é uma outra questão. Mas hoje, em relação ao resultado do jogo de hoje, realmente foi um... E vocês são a favores do Balsa permanecer ou não? Não, 100%. A gente sempre falou nesse assunto aqui no Resenha. Sempre foi por uma continuidade, pela seriedade do trabalho. Só que eu fico com receio de acontecer o que aconteceu nos Pepas. Traz um monte de sul-americano, o cara se manda e aí deixa essa bucha pro próximo e vai ser um brasileiro, não se entende, foi Gareca, mas, sei lá. Eu tenho uma informação aí, isso é informação, não é opinião. Se o Paton realmente for, a gente não traz ninguém
até o ano que vem. Acho que vai de pintado. Vai de Jardine. Vai subir da base. Eu quase infartei quando eu comecei a ler Mano Menezes no Você é da oposição. Não é você da oposição. imprensa. Mano é técnico de empresário, todo mundo sabe. Todo mundo sabe Pra que é um se vender. empresário que se vende Nem por aí. precisa. Bandido, Vai, pelo pra amor encerrar esse bloco que passou rápido, a companhia tá boa. Junks, bola cheia e bola murcha da semana. Não, o Bola Murcha, eu acho que o Mena deu uma vacilada aí, 4 minutos pra tomar 2 cartões em 4 minutos num jogo pegada, que os caras ficam catimbando. Acho que não só pelo gol, tá? Mas mais pela atitude que a gente precisa de 11 jogadores. E o Bola cheia pra garotada, sub-17 aí, chupa a porcada, é campeão. 4-1, mais um título, já pensando no Para o futuro. atropelo. Eu achei que você ia falar da sua camisa. Não, acho que é muito empolgação pegar a bola cheia. Deixa mais 2 jogos, dá mais 3 jogos, vai. Mas foi bem, Denis, foi bem. E no Perguntas com o Internauta de hoje, o Júnior Toledo pergunta pro Hit. Hit, você não acha que o São Paulo deveria investir mais na capacitação do Pintado, como visitas em times do exterior, etc., pois em caso de um imprevisto como esse, ele poderia ser o nome ideal para continuar o trabalho do treinador? Antes do Pintado chegar no São Paulo, ele já fazia isso. Em outros clubes. Ele já fazia isso quando ele estava desligado. Eu acompanho até pela amizade com ele. No México, ele trabalhou em 2 clubes, tá? Aqui no Brasil, não sei, acho que 16 clubes que ele trabalhou. E ele troca figurinha com muita gente. Então, o São Paulo tem um cara, o Pintado hoje é o cara ideal para a função. Né? Eu tinha muitas críticas ao Milton Cruz pela ineficiência, né? Ele era uma figura muito importante para o elenco, Sim. sem dúvida nenhuma, mas pela função que ele tinha, o Milton Cruz há muito tempo não revertia para o São Paulo exatamente o que precisava. Concordo. O Legal. Pintado eu acho que está... Ele, claro, pode fazer, pode ir para a Europa, pode ir para os Estados Unidos. Tem lá o Kaká, tem todos os brasileiros lá nos Estados Unidos. O Rogério Ceni também está para fazer um estágio lá. Ele desistiu de ir, mas ele vai para lá. Então, tem sim espaço para o Pintado ir fazer outras especializações aí. Legal. Bacana. O Junks, o Rafa Clemente 72, que sempre participa, né? Sempre. Ele fala assim, Valeu. para o senhor Rodrigo, Obrigado. com mais uma conquista da divisão de base, temos um futuro bem promissor para o nosso tricolor. Como lidar com essa boa safra e aproveitar o talento dos meninos da base? Eu concordo com ele, é um futuro promissor. A Aliás, molecada que lavada, né? 4-1. foi bem, fora o baile, né? Freguês desde a base, Foi né? bem demais, a molecada já está representando. Eu concordo, é um futuro promissor, tem muitos nomes e eu acho que tem uma estratégia de integração, de unir o profissional com a molecada, tem que passar um tempo no CT da Barra Funda também, tem que treinar um pouquinho, ver como é que é uma aplicação tática, ver como é que é um treinamento profissional mesmo, uma coisa séria, para conseguir conviver, não sentir a pressão, ir se adaptando, entra num jogo, substitui. A gente vê que tem alguns trabalhos que estão sendo bem feitos. Agora já, né? Agora, o Lianco é o nome real, o Araújo é outro, a gente tem o menino que entrou hoje, que é o Bertolucci, Pedro também. Então tem vários nomes que estão sendo integrados, o Arthur, entre outros que eu estou esquecendo, mas como Matheus Reis, mas outros nomes que já fazem parte desse elenco e estão dando conta aí do recado. Dani, o Jean Ribeiro quer saber, o João Schmidt não pode jogar na armação do time como ele jogava em Portugal? Cara, pra mim o João Schmidt tinha que jogar de volante titular, porque uma tarde de Wesley é até difícil imaginar ele em outra posição. Acho que em Portugal o time era menor, a dificuldade era diferente, então eu não gosto de fazer essa comparação, porque... Onde não é menor também, né? Todos. Não, mas o Vitória Guimarães, né? Não foi pro Porto e arrebentou como meia, jogou no Benfica como meia. Eu acho que ele é um grande jogador e ele é bom na transição da defesa para o ataque, erra muito pouco passe. Mas eu não vi, e mesmo nas chances que ele teve, essa aproximação dos atacantes e essa jogada mais aguda. Eu tenho medo da gente começar a improvisar ele ali, perder o que ele tem de melhor, que está fazendo falta. Quem eu acho que pode fazer isso é o Buffarini. Para mim também. O Buffarini pode fazer isso. Porque para mim o Buffarini, se fechar, é a melhor contratação disparada na janela. Que o cara Mais que o Michael?
Melhor que o Michael? O Michael a gente já tem dentro de casa, é uma comparação injusta, mas se você me perguntar assim, do Desses momento em novos. que contratou, o Michael na época que veio do Porto era uma incógnita. É uma O Bufarini hoje eu estou É uma contratando uma certeza. certeza. Também do Michael, né? Mas o Michael veio aqui e se provou uma certeza, tanto que faz sentido. Vamos lá, Bacana. Caio. Vou juntar duas em uma aqui, porque eu acho que elas estão bem ligadas. O Pedro Federighi, ele quer falar, ele te pergunta, com o mercado fechado, quem vocês acham que ainda dá para contratar? E a segunda é o Patrick, que ele te pergunta, se você pudesse escolher só um, você preferia mais um reforço para o ataque ou um para o meio? Se estivesse só um para contratar, eu traria um reforço para o meio. Mas eu acho que os reforços que virão são para o ataque. Pelo menos as informações que eu tenho é que São Paulo realmente tem interesse no Lucas Prato, mas daí até contratar é um longo caminho. Eu, na minha opinião, acho muito difícil que se realize essa contratação. E existe uma conversa avançada com o Pato, que também até efetivar uma contratação precisa da liberação do Corinthians, também acho complicado. E não vejo mais muita perspectiva de contratação, porque do mercado externo a gente não pode trazer. Exato. Falaram do Tóbio, mas o Tóbio também não foi muito aproveitado por lá, mais um estrangeiro, não sei se eu traria. E do Nacional? Então, tem alguma coisa que interessa. Série B, alguma aqui. coisa? Série B, não. Série Pois B a é. gente já teve más experiências trazendo. também. Eu iria nessa linha mesmo. Tem que ser reforço para ser titular e decidir. Reforço para compor elenco a gente tá cheio já. Sobe a base. Sobe a Sobe base. a base. Perfeito. Boa. Na análise tática de hoje, duas coisas. A primeira é erros e acertos do jogo contra o Grêmio. E a segunda é o que esperar taticamente dos reforços que chegaram essa semana. Primeira pergunta, teve acerto no jogo contra o Grêmio? Teve. Tadã! Demorou. Teve, acho que 2 acertos importantes. Um acerto constante do Maicon, que pra mim tá jogando. Jogou demais. Tá jogando naipe Miranda no auge. Assim, Luganão também, né? Lugano tá bem. Os caras não sei como não gostam do Lugano. O cara é um monstro. Né? E o Denis acertou Foi bem também. muito mais do que a média. O Denis, tecnicamente, ele continua abaixo, mas ele Ah. tá defendendo bem. Tiveram 2 defesas que ele fez, uma esquisita, que foi uma rebatida. Ele rebate pra ele, assim, uma pra né? trás e outra que ele pegou. outra- bem. Mas tá pegando. No geral, O importante o que é precisa. Mas me preocupa quando o goleiro é o destaque do time. É, Ah, também. sem dúvida. É, Só se aí é defendeu. sinal que... São Paulo Sem não estou no E esse Nossa, goleiro não defendeu. sendo o Rogério, porque era comum o goleiro ser, mas o problema é o Denis. E daí o que deu errado? Eu falei, cara, acho que os 2 pontas foram muito mal, então a gente perdeu a capacidade de saída e se limitou a marcar. Então, Centurion e o Michel, os 2 foram desastrosos. Desastroso. Acho que o Cueva não estava numa tarde boa e sozinho, sem ter para onde tocar. Desafogar, né? Daí, pra mim, é onde matou. O Wesleyzão pegava a bola só pra trás. O cara não. Wesleyzão. Como é que os caras pedem pra chamar? Wesleyzão da massa. Que é não da massa, quando errava. certo. Tá mais Wesleyzão da pra, massa. tá mais pra Wesleyzinho, lembrando do Zinho. É verdade, só toca Ou pra da trás. massa pra trás, podre, só né? na- Porque, pelo amor de Cara, Deus. notícia boa. O Kelvin voltou e isso de contusão pode ser muito interessante. Eu acho que a gente tem uma possibilidade tática, já jogando os reforços e trocando um pouco pelo que as pessoas falam. Então, eu estou tirando o Wesley, colocando o João Schmidt. Eu tirei Centurion e Michel e estou deixando o Luiz Araújo pela direita e o Kelvin pela esquerda. Se você for ver quem chegou, né? Eu tenho um Bufarini, acho que é um dos jogadores mais interessantes, porque ele joga tanto no lugar do Bruno, que é a posição mais óbvia, mas ele joga de volante pela esquerda, pela direita, e ele joga também aberto pela direita. E joga de meia também. Então, ele joga em todas as posições e não é assim, ele joga meia boca, ele joga bem, bem. ele sabe marcar, ele sabe Polivalente, né? tocar, ele sabe chegar. Se você dá uma olhada nos vídeos aí, Rodolfo, coloca um pouco de lance do Bufarini, fazendo gol, tanto na defesa quanto no ataque. Então é uma contratação fundamental. Aí vou pegar o Chaves, comandante Chaves. Comandante Chaves é Chaves, boa. chamam ele de comandante.
ele não é o 9 que era o Caleri. Tanto que se você pega quando os dois jogavam juntos, o Caleri jogava centralizado e ele era o segundo atacante que abria pelas pontas. Mas em alguns momentos ele jogou de 9 e tem alguns gols interessantes. Foi artilheiro no Banfield, né? Então é um cara que tem o faro também. Ele era banco do Tevez, então fala, pô, não jogava. Fala, cara, os caras colocaram um caminhão de dinheiro para trazer o Tevez. Sim. O cara era banco do Tevez. Então, e o outro atacante deles lá, o Pavon, é muito bom jogador. Então se você pegar um Buffarini ou o próprio Luiz e o Chaves aqui, né? A outra opção que é o Gilberto. Eu achei que ele fez um pivô, ok, ele matou a bola com o pé, então, assim, o Kardec não matava a bola. Tem que ter tempo. Tava sem ritmo. E ele estava muito isolado. Então, quando você pega um time que joga mais perto dele, você vê que o cara não é um Zé Mané, ele tem um domínio de bola, ele tem um chute forte e tal. O Douglas, que vem machucado, é para revezar na zaga, ponto que a gente falou exatamente que faltava no elenco na semana passada. E, ó, um dado importante que eu andei pesquisando, o Douglas foi 2 vezes para a seleção da UEFA na Copa da UEFA lá, que não é a Champions League, é a Copa da UEFA. Foi 2 vezes para a seleção Liga Europa. A Liga Europa. Recente isso, ano passado? No ano que 2013 e 14. Que eles foram para a final, ele foi para a seleção e o ano anterior também. Interessante, era a dupla do Dedé quando foi campeão. Consagrou o Dedé, né? Como o Ganso fez com o Neymar. O Douglas consagrou. O que eu acho que a sua resposta no quadro anterior é muito interessante, porque fala, cara, eu também contrataria para o meio, mesmo um Prato aqui é espetacular, um Pato aberto como jogava com o Osório é fantástico, mas eu queria ver o Cueva aberto em uma das duas pontas o Kelvin e o Kelvin na outra. E quem pra seria gente o ter o Chaves mesmo? O Chaves, ou o Prato, ou o próprio Pato, ou o Gilberto, mas... O 10 agora que a gente saiu, a gente perdeu o Ganso, é uma carência no futebol brasileiro. Tem quem trazer da Série B? Não. Tem quem trazer da janela? Puta, difícil. Então, poucos times têm um 10. Poucos. Só que o esquema do Paton era armado para o Ganso armar. Né? Eu tenho caras que vão e voltam, eu tenho caras que marcam e apoiam, eu tenho um centroavante que se eu não tenho um cara inteligente aqui, esse cara fica isolado. E agora? Então eu acho que a grande batida de cabeça do dia é, cara, como é que eu vou armar o esquema com um cara que é muito diferente do Ganso? Mas aí tem que se reinventar, né? Então, mas agora é a hora do Paton mostrar que é repertório, não repetição. E já vejo os odiadores de Ganso com saudade. Fato, né? Isso a gente falou N vezes. Né? Ser odiador de Ganso isso aí. Hoje você percebe como o time de São Paulo é acéfalo, né? Meio campo completamente vácuo. Então, o Cueva, sem dúvida, tem características importantes para o futebol moderno, porque é um cara rápido, brigador, vai para cima. Mas não é um cara que segura a bola e olha e na passagem ele vê 30 lances. Ele acelera o jogo. Ele acelera mais. Né? O Ganso já é o cara que para a bola, vê, já planeja 30 lances e aí resolve. E tem o Daniel que não teve muitas oportunidades, mas Daniel que está zicado. Que machucou de novo, né? Você fala, cara, o Cueva jogando onde ele jogava no Toluca e por onde ele vai melhor no Peru. O Kelvin aberto aqui. Se a gente tivesse um cara com as características do Ganso, a gente tem até um poder ofensivo melhor que o do primeiro semestre. Só que a gente está com uma lacuna aqui que precisa ver o que o Paton vai fazer de reinvenção. E não tem na base alguém com essa característica também. Tem característica daqui. Tinha o Lucas, né, que machucou. Pois é. Então, e mesmo assim não é a mesma, né? Então, como você escalaria? Você mudaria a tática? 4-2-3-1 ainda dá sem o Ganso centralizado? O que você faria de diferente? Comenta aqui que todo mundo tem mandado as escalações durante a semana, a gente está lendo tudo, nem sempre dá para responder. No compromisso com a história de hoje, falaremos sobre todos os técnicos que dirigiram o Tricolor. Todos não, né? Sobre os principais técnicos que dirigiram o Tricolor desde 89, mas acho que vocês podem falar. A minha visão de treinador é desde 89. Quantos são aí? Conta pra gente. 25 técnicos desde 89 e 27 técnicos diferentes. São 40 trocas de treinadores, 25 treinadores diferentes. Qual que é o maior pra você? Tira o Tele, que o Tele é o concurso. Acho até bom, porque um monte de gente criticou, fala, pô, o Tele tá no gol. Fala, cara, a gente fez um compromisso com a história
exclusivo do Tele. Agora a gente vai falar de treinadores. O Tele e o resto. Fora o Tele... Óbvio, daqueles que eu vi jogar de 84 para cá, eu tenho na minha lista. E treinar, quais vocês viram? Qual você viu? Porque jogar você viu e treinar. Cara chato. Desculpa, o próximo não vai ser. Normalmente é comigo. Assim. E eu acho que o Muricy, sem dúvida, é o segundo dessa lista. Pela paixão dele, pelo futebol, pelo São Paulo, identidade e tudo mais. Infelizmente na última passagem não foi como a gente gostaria que fosse, até pela situação da saúde dele, né? O terceiro da lista para mim seria o Cilinho, os Menudos, que eu vi treinar, vi como aquele time jogava, que era realmente mágico, era lindo ver o Miller, o Silas, o Pita, eles jogavam por música, literalmente. A gente ia para ver espetáculo. O torcedor de São Paulo na década de 80 ia para ver espetáculo daquele time. E para mim, vocês vão achar estranho, mas para mim o Ricardo Gomes seria o terceiro. Bem inteligente. Eu achei estranho. Pela inteligência dele, pelo que ele conhece futebol, ex-jogador também, boleiro. E ele veio no São Paulo, tirou São Paulo de uma situação, uma draga, É verdade. e colocou o São Paulo classificado para a Libertadores, praticamente, em sexto lugar. Estava quase na zona de rebaixamento e colocou em sexto. Bons né? nomes. E para mim, pelo trato como o Ricardo Gomes tinha com a imprensa, com os jogadores, ele tem a cara do São Paulo. Né? Eu lamentei muito quando ele saiu, claro, foi opção da diretoria na época também, pela saúde dele, mas esses caras para mim eu pude acompanhar mais de perto e o Ricardo Gomes até frequentando o CT, realmente fiquei impressionado com o trabalho dele. Eu tenho esse sentimento que você tem pelo Ricardo Gomes, pelo Cuca. Porque foi o cara que formou o time de 2005. Mas eu acho que essa é a questão, né? Ele não teve a sorte de continuar o projeto dele. O próprio Cuca fala isso para os amigos, se a gente tem amigos em comum. O Luiz Rosan, fisioterapeuta, ex-fisioterapeuta do São Paulo da seleção, ele tem essa frustração de não ter terminado a obra. Que na verdade começou com o Rojas e o Milton Cruz. Em 2004, e né? o Cuca pegou 2003, esse time, né? deu aquela estruturada e fomos até avançar na Libertadores. Bacana. Eu aproveito o gancho e vou repetir para mim o Muricy, claro, já falando do Tele ao concurso. O Muricy é um cara que eu respeito muito, foi tricampeão brasileiro, sempre teve no São Paulo como... Sempre foi apaixonado pelo São Paulo, sempre gostou muito. É um torcedor que estava lá misturou dirigindo tudo. Então eu acho que, com todo respeito, eu acho que tecnicamente, digamos assim, de tática, etc., ele pode não ser um mais monstro, brilhante, mais né? de boleiro, sabe tudo. Também. E a outra referência que eu queria falar é o próprio Paulo Autuori, que não dá para deixar batido. Teve uma passagem brilhante e manteve o que foi colocado lá, então... Dani, para não chover no molhado, técnico bom é técnico com título? Porque o Ney Franco é o técnico do nosso último título. Cara, o Ney Franco foi um dos treinadores que eu mais odiei no São Paulo. Por isso que eu tô te perguntando. E o Osório não ganhou e passou muito bem. Eu vou falar um negócio do Muricy rapidinho. Fica à vontade. Que é... O programa é seu. Mas é rapidinho, que nem ele falou. Eu quero tomar a joelhada do tempo. Para com isso, por favor. Muita gente perguntou se a gente queria o Muricy de volta se o Paton for embora. Eu gosto até mais da pessoa Muricy do que do treinador Muricy. E eu quero o Muricy vivo, antes de tudo. Então eu não queria faz mal pra ele, o Muricy de volta, porque eu quero ele vivo. Ele é um personagem muito bom pra gente perder ele pela saúde na beira do campo. Então a minha prioridade é o Muricy continuar entrevista fantástica, programa e a saúde intacta. Eu acho o Ney Franco horrorosa e eu acho que isso é reflexo dessa questão. Acho que Merece. não, mas Tá bom, é justo. Lucas Ganso, Jadson, Rogério. Era um time para ser campeão ali. Eu não acho que o Ney Franco foi brilhante em armar aquele time. Diferente do que a gente não falou, e eu acho que é bem polêmico, porque
Eu acho que, além do Cuca em 2004, o Leão foi importante em 2005. Foi importante. Foi importante. Mas é um ser asqueroso, né? É um ser, mas assim, Se o Ney Franco é o Leão, meu amigo. eu não posso negar que o Paulo Autori pegou um negócio muito azeitado pelo Leão. Sim. Que Mas manteve. se o Cuca sim. começou, o Leão aprimorou. Ele fez o time ficar brigador, o E Leão. ele O manteve, ponto é porque esse. com a briga de ego, eu não sei se o Leão ia conseguir manter esses caras até o... É que deu tudo certo de uma maneira interessante, mas eu não posso tirar o Leão da lista porque ele foi muito Então, mas importante. sabe um, que Leão, não, então. sabe um que não pode sair da lista também, que seria injusto? O Levir Coupe. A gente foi campeão paulista Também. em 2000 e o time chegou na final da Copa do Também, Brasil concordo jogando com você, muito, concordo Wagner com você. jogando E um muito, azar Raiz jogando muito, desgraçado, Marcelinho coitado, Paraíba. né? O time jogou bem. A gente, pra aquele mim, a time- derrota mais doída da nossa Falta de história sorte, foi né? essa. E aquele time jogava bola. Jogava bola. Não era bola. um time medroso, Não era um time que ia era, pra não frente. era. E o Levir... É uma tremenda lembrança mesmo. Bacana. E Dos você? últimos anos. Acabou, ela já tá cutucando aqui. Ah, Vai, fala o último, do Dos último ano. últimos anos... Paton. Paton. Era essa Dos a minha últimos conclusão. anos. Também. Eu Gosto gostava muito mais do do Osório. Futebol mais São Paulo. Tá Isso bom. que vocês querem saber, eu gostava Então mais. fica com o 7 que ele tomou lá. E você, escreve aí pra gente. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Hoje meu abraço é especial. Primeiro um abraço ao André Corsi, Melini. Obrigado pela presença. Um abraço para a pessoa que me levou para o Mundial de 92. Muito obrigado por ser uma das razões de eu ser São Paulino. Aqui o ingresso. Hoje veio pela primeira vez me assistir. Um abraço especial para o nosso caro convidado, Hit, nosso kit Farma Ervas. Obrigado pela Sensacional. presença. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Bom, quem quiser acompanhar a Rádio São Paulo Digital, só procurar no Google, Twitter, Facebook, tá tudo lá. Uma história de 6 anos que a gente está chegando aí em outubro, né? Tentando levar para o torcedor de São Paulo um pouquinho do que o torcedor de São Paulo realmente precisa saber. Não adianta assistir os programas genéricos que não tratam São Paulo com devido respeito. Exato. Então temos aqui o pessoal da Opinião, que é sensacional, que eu acompanho desde a estreia. E é uma honra estar aqui com os meninos, porque Do realmente... Resenha. Opinião sou só eu. Opinião é só ele. Mas tá bom. Acompanha sem Mas sim, acompanha. opiniões. Me acompanha. É um bom sinal, é um bom sinal. Pessoal do Resenha, vamos lá corrigir, e que o torcedor precisa entender. Nós temos a nossa mídia, temos vários sites e blogs com pessoas que têm responsabilidade de falar do São Paulo. Siga os caras, é fácil saber quem faz isso, realmente com amor ao São Paulo e com respeito ao torcedor. Aproveite isso, porque o resto não faz pelo torcedor São Paulo, não. É isso aí, mais uma vez obrigado à voz tricolor na internet. Boa. Junks. Boa. Eu vou aproveitar esse gancho aqui do papo que você mostrou a influência. sensacional, Queria história mandar um linda. abraço Para especial pouco, aí hein? para poucos, para poucos. Dr. Paulo Kassab, Dr. Rui Junqueira, Alexandre Médici, o Felipe e a Manuela também, que participam, acompanham. Então um abraço para todo mundo e obrigado aí para audiência e tudo mais. Dani, milhares de abraços. Eu queria Antes mandar do um abraço, abraço, manda aí. esqueci. Pô, Então- manda então aí, tá bom. segue aí. Então deixa ele seguir, né? Antes dos abraços, Sim, era mesmo. vamos falar Da promoção. próxima. Então, a camisa do Lugano já tem a instituição definida. Deixa eu só pegar o nome dela, é a Natália. A Natália Gonçalves mandou pra gente, bem legal a instituição, é a Pro Saber, que fica na comunidade de Paraisópolis. Pro Saber. Coloca Pro um Saber. videozinho de apresentação só pra gente lembrar. Então, a Pro Saber já está com a camisa do Lugano, vai estar valendo quando as 3 estiverem definidas. Essa semana, continuem mandando pra gente dicas de instituição, pra gente colocar a camisa do Caleri e a camisa do Michael também. Agora sim, milhares de abraços, e hoje são milhares mesmo, vai ser narração. Celso Vini, que Deixa eu ver essa vê a camisa gente aqui. dos Estados Unidos, o Rodrigo e o pessoal que vê a gente na freguesia do O, o pessoal de São Bernardo, que quem pediu foi o Adriano Félix, o pessoal de Campo Grande, pedido do João, o Ivan, que é de Vera Cruz, o W Souza, que pediu um abraço pelo Insta, o pessoal da torcida do São Paulo da Bahia, família tricolor de Taboão da Serra, os tricolores de Aracati, o Gustavo Henrique, que é do Jardim da Conquista, um salve para o pessoal do Ceará, que foi pedido do Michel, o Cris e o filho dele, o Gabriel, eles queriam um abraço do Caio. Eles são do grupo Tricolores, um abraço aí. Então, eles são de Oswaldo Cruz, pedindo um abraço pro filho e pra cidade toda. De Oswaldo Cruz, um abraço seu.
o Rafael Caberlin, que sempre pede, e o Henrique, que é de Antonina do Norte também, eu estava devendo esse abraço faz tempo, Guto Borges e o Rafael Moraes de Fortaleza. Acho que foi todo mundo, semana passada não teve, agora tá pago. Obrigado. Obrigado, até a próxima semana. Beijo do Magro, valeu. Valeu, pessoal. E o São Paulo ganhou a Taça BH de futebol sub-17, vamos chamar de Mundial também? Será que vem fax vale por aí? tudo, Vale tudo, né? Será que vem e-mail, fax? Vira mundial. Vale tudo. E o Patão vai pra Argentina? Se for, seria a segunda melhor colocação dele num clube, depois do São Paulo, e que leve o Seitu, né? Que, meu Deus. Naturaliza o Wesley. É Naturaliza. É porque não o Wesley, Valeu, que valeu, Wesley. valeu. Work your body liner.